A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, povo abençoado, povo amado do Senhor. Nesta tarde que se chama hoje, tarde de quarta-feira, dia 14 de agosto de 2024, estou aqui anunciando a palavra do Senhor e vou trazer uma palavra e espero que seja impactante ao teu coração, no nome do Senhor Jesus. Vou tratar da versão Nova Tradução, linguagem de hoje, que é a NTLH, 4 versículos que será o Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 15, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 17, e a primeira carta que João escreve, no capítulo 2, versículo 6, será a Nova Tradução, linguagem de hoje, NTLH. A João Ferreira de Almeida será o último versículo que eu vou tratar com vocês, será Lucas, capítulo 4, versículo 18 e 19. Amém? Vamos lá, em nome do Senhor Jesus. Eu acredito que você vai gostar, e não só gostar, se você deixar essa palavra entrar no seu coração, haverá transformação de Cristo em sua vida. No Evangelho de João, capítulo 16 e versículo 13, na TNLH, diz assim: Porém, quando o Espírito da verdade vier, ele ensinará toda a verdade a vocês. O Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Note que o Espírito Santo, ele não tem vontade própria. Ele tem ligação com o Pai e com o Filho. E se tratando da igreja, ele recebe a revelação do Filho e ele traz para a sua igreja, para os seus discípulos. Era isso que ele estava falando. Ele falou: ele ensinará toda a verdade a vocês. Não é por metade, não é entre aspas, não é meia boca, é toda a verdade. E ele também diz: o Espírito não falará por si mesmo, como eu disse, ele não tem vontade própria, mas dirá a vocês as coisas que estão para acontecer. A revelação vem, entende? A revelação vem, não ficou somente no cano. Deus pode, através do Filho amado e com o Espírito Santo, comunicar para nós algo que vai acontecer futuramente ou que está para acontecer brevemente. Deus faz isso. Ele não é manipulado pelos homens. É Ele que comunica o que sabe aos homens. Quando os homens falam com Deus, Deus já sabe o que eles estão passando antes de eles comunicar a Deus. Vamos lá. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 15, diz assim na NTLH: Tudo que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai ficar sabendo o que eu lhe disser e vai anunciar a vocês. Olha aí. Tudo que o Pai tem, Jesus disse, é meu. É o Filho, é o herdeiro. Ele disse, é meu. E ele vai e explica. Por isso eu disse que o Espírito vai ficar sabendo. O Espírito Santo ia ficar sabendo porque ele ia comunicar ao Espírito Santo o que eu lhe disser e vai anunciar a vocês. O Espírito Santo tem um dever de anunciar a igreja de Cristo o que Cristo passou para o Espírito. Porque o que é do Pai é do Filho. Oh, glória! Evangelho de João, capítulo 14, versículo 17, na NTLH, diz assim: O mundo não pode receber esse Espírito, porque não pode ver, nem conhecer. Não pode ver nem conhecer, mas vocês o conhecem, porque ele está com vocês e viverá em vocês. Oh, glória! Aqui na terra, quando aceitamos a Jesus Cristo, recebemos como selo da justiça o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que comunica as revelações do Filho para a sua amada igreja. Esse Espírito Santo, como está dizendo, o mundo não pode receber, porque não pode conhecer, mas nós conhecemos, porque ele está com a gente, conosco, com a igreja de Cristo. Ele está com a igreja de Cristo.
para viver com ela aqui na terra. Agora eu quero que você entenda também uma coisa. Na primeira carta, a primeira epístola de João, versículo 2, capítulo 2, perdão, em versículo 6 diz: quem diz que vive unido com Deus, deve viver como Jesus Cristo viveu. Oh, glória! É aí que eu vou aplicar a versão João Ferreira de Almeida, no capítulo 4 de Lucas, versículo 18, 19. Note que na NTLH, na versão Nova Tradução Linguagem de hoje, fala da primeira carta que João escreve para a igreja, claro, óbvio. Ele escreve dizendo, no capítulo 2, versículo 6, quem diz que vive unido com Deus, quem vive dizendo, ou quem diz que vive unido com Deus, deve viver como Jesus Cristo viveu. Então vamos lá, receber agora a revelação de que escreveu Lucas. Na João Ferreira de Almeida diz assim, capítulo 4, versículo 18, 19. O Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus falando isso na sinagoga, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar, primeiro ponto, os pobres, enviou-me para curar os quebrantados do coração, para pregar a liberdade aos cativos, conceder e a restauração da visão aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Olhando para a primeira carta que João escreveu, no capítulo 2, versículo 6, está dizendo que todo aquele que diz que vive com Deus deve viver como Jesus Cristo viveu. Então, isso quer dizer que o Evangelho começou com Cristo, iniciou com Ele e não terminou. Porque nós, igreja e discípulos de Jesus, damos continuidade. Continuamos a obra. E nós não temos que continuar do nosso jeito, como nós interpretamos, como nós imaginamos, como é nossas opiniões. Opa, de maneira nenhuma. Nós temos que realizar esse princípio. Está aqui. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Nós evangelizamos os pobres. Por que os pobres? Porque são eles que recebem. Quando evangelizamos aos ricos, e o rico quer dizer não de questão financeira, e o pobre não quer dizer de questão financeira, quer dizer a pessoa que é quebrantada de coração, a pessoa que tem a sensibilidade e recebe a palavra do Senhor. Não é o orgulhoso. Às vezes a pessoa não tem nem o pão para comer, mas é tão orgulhoso e o coração é tão duro e não recebe a palavra. Tem pessoas talvez que tem milhões na sua conta, mas é sensível à palavra, recebe, aceita Jesus como seu Salvador. Também tem pessoas que não tem nem o que comer e recebe de bom grado. Assim como tem pessoas milionárias que não estão nem aí para o Evangelho. E ele diz: enviou-me para curar os quebrantados do coração, para pregar liberdade aos cativos, conceder a restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. É isso que nós temos que fazer. O Evangelho se prega assim. São boas novas. Evangelho é boas novas. Não pregue aquilo que o Senhor não mandou você pregar. Pregue o que o Senhor mandou você pregar. Anuncie ao Senhor. Quando você prega sobre você. Quando você
testemunha sobre Cristo. Então a pregação do Evangelho é testemunhar a Cristo. Quando você prega e não prega esse testemunho, você prega sobre você. E você pregando sobre você, você está constrangindo o reino de Deus, transtornando as pessoas. Mas quando você prega o Evangelho, você anuncia as boas novas e testemunha a Cristo. Ele é o personagem principal, ele é o Todo-Poderoso, como está escrito lá em Hebreus: olhai para Jesus, o autor e consumador da vossa fé. Hebreus capítulo 12, versículo 2. É esta palavra, como está escrito em Hebreus capítulo 4 e versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, penetra a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Quando você prega você, você prega o que você vive, você prega o que você está vivendo como experiência. Mas quando você prega o Evangelho, você testemunha sobre Jesus. É isso que você faz. Vou pregar o Evangelho, então você vai testemunhar sobre Jesus. Quando você vai pregar sobre você, você vai contar as suas experiências que o Evangelho proporcionou na sua vida. Aleluia! Esta é a mensagem que eu trago a você. Desperte enquanto é tempo. Jesus te ama e eu também.